Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 23, que nos dizem assim: Mas quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Versículo 23. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Louvado seja o bendito nome do Senhor Jesus para todo sempre. Com base nesse texto, foi criado um tema para o mês da Juventude Batista: recomeçar. Então decidimos dar ênfase à questão dos relacionamentos interpessoais quebrados no contexto familiar. No domingo, dia 8 de agosto, nós introduzimos o assunto. Na quarta-feira, dia 11 de agosto, nós trabalhamos o primeiro subtema, podemos assim dizer, sobre a necessidade de reatar relacionamentos quebrados entre irmãos de sangue. Foi o que nós tratamos na quarta-feira, dia 11. Hoje, eu falo sobre a necessidade de recomeçar um relacionamento quebrado com o pai ou com a mãe, ou com ambos, com os pais. Muitos filhos já saíram de casa precocemente pelos maus tratos que presenciaram dentro da sua própria casa. Quando eu tinha 18 anos, eu pensava comigo e comentava com os de casa e falava com os amigos: Deus tomara que eu complete 18 anos para eu poder sair de casa. Quantos filhos estão saindo precocemente das suas casas por causa de maus relacionamentos? Quantos casamentos são feitos precocemente com as pessoas erradas por causa de maus relacionamentos no pleito familiar? Quantas moças decidem se livrar dos seus pais e arranjam um casamento precoce? Tanto sofrimento. Na verdade, muitos filhos hoje têm ressentimentos dos seus pais. Muitos filhos hoje guardam mágoas dos seus pais. Guardam raiva, rejeição do seu pai ou da sua mãe ou de ambos. Filhos que mal dirigem a palavra para os seus pais e quando fazem são ásperos, são brutos, agressivos. Ora, há também filhos ou filhas que há anos não falam com seus pais, se intrigam com os pais. Filhos que fecham todas as portas para os pais. Filhos que até desejam a morte dos pais. Sem falar, sem mencionar nos patricidas, aqueles que terminam matando os seus próprios pais. Pasmem vocês, meus amados. Há muitos filhos em que os pais já até morreram e ainda assim guardam alguma espécie de amargura em relação a eles. O que leva um filho, o que leva uma filha a agir assim? O que leva um filho a ter tanta mágoa do seu pai, da sua mãe? É bem verdade que existem pais que maltratam seus filhos, abusam em todos os sentidos dos seus próprios filhos. Eu tenho dito, são casos de polícia, de conselho tutelar, casos de justiça. Isto pode afetar profundamente o relacionamento de um filho, de uma filha com o seu pai, com a sua mãe? Sim. Sim, é muito óbvio. Mas também, meus amados irmãos, nós não podemos nos esquivar em dizer que existem filhos que, por nada, rompem com seus pais. Rompem com a sua mãe, rompem com o seu pai. Simplesmente resolvem se rebelar contra os seus pais. Decidem se afastar dos pais. E em muitos casos, pais que são injustiçados pelos filhos. Pais que deram duro no cabo de uma enxada, no cabo de uma
colher de pedreiro, né, no cabo de uma pá, sendo ajudante de pedreiro, para dar uma boa formação ao filho e à filha. E quando este filho, esta filha se forma, está agora trabalhando, ganhando o seu próprio dinheiro, aquele filho, aquela filha que tanto foi ajudado pelos seus pais, sentem até vergonha de receber os pais na sua formatura. Existem sim aqueles que sentem desprezo por seus pais, vergonha dos seus pais. E o que dizer dos filhos que simplesmente resolvem manter-se distante dos seus pais, ficar longe dos seus pais. Alguns vão embora para outros países, outros vão embora para outros estados, ou mesmo para outra cidade dentro do próprio estado, e ficam lá há décadas sem sequer dar notícia para o pai ou para a mãe. E alguns até vêm para o velório dos pais. Alguns até exigem que o corpo do pai e da mãe não seja enterrado antes que ele ou ela chegue. Mas estava há 5, 6, 10, 20 anos sem ver o pai e sem ver a mãe, e agora quer ver o cadáver do pai e da mãe dentro de um caixão. Não tem lógica. Na Bíblia nós encontramos a clássica história do filho pródigo. Aquele filho que nós chamamos de pródigo, cuja história se encontra aqui em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Ora, conta-se a história desse filho mais jovem, um filho moço, em que um dia, simplesmente, sem mais, sem menos, chega no pai e diz: Pai, eu quero por antecipação a minha herança. Eu quero que o Senhor venda alguma coisa aí e me dê o dinheiro, porque eu estou a fim de ir embora. Aquele filho estava sendo mal zelado, maltratado, estava sendo abusado? Não. O filho mais moço, mais novo, simplesmente resolve se rebelar contra o pai. Ele tinha decidido fazer umas coisas que, na presença do pai, ele tinha certeza que seria reprovado. O pai não aprovaria tais coisas. Então aquele rapaz pega tudo o que seria seu e vai para um lugar muito distante satisfazer os seus desejos pessoais. E fica sem sequer dar alegria, dar notícia para os seus pais. E fica lá esbanjando o dinheiro na farra, com os supostos amigos, gastando tudo. Mas o dinheiro termina, acaba. E aí os amigos também, os pseudos amigos também se acabam, se afastam. Há uma grande crise naquele país, naquela localidade. As pessoas começam a passar necessidade, inclusive este jovem. E mais tarde, não só passando necessidade, mas passou a ter fome, passar fome. Mas ninguém lhe dava absolutamente nada. Finalmente, ele se reporta a um dos senhores daquela localidade, o qual lhe dá a oportunidade de cuidar de porcos. A fome era tão grande que ele deseja comer a lavagem dos porcos. A situação daquele rapaz era caótica, muito semelhante à situação do povo de Israel nos dias de lamentações de Jeremias. Sim, a situação não estava nada fácil. Mas quando nós chegamos nos versículos 17 e 18, aquele rapaz toma uma decisão: vou recomeçar. Lucas capítulo 15, versículos 18, eu digo 17 e 18, o rapaz cai em si, abriu os olhos do entendimento e toma a decisão certa. Ele decide recomeçar o relacionamento que ele mesmo quebrou com seu pai. O filho arrependeu-se amargamente e voltou ao pai. O filho reconheceu que estava errado. O filho teve a humildade de voltar, arrependido. Teve consciência da gravidade do seu pecado contra Deus e contra seu pai, ao ponto de não se achar mais digno de ser tratado como filho,
mas como um dos empregados do seu pai. Ao chegar em casa, o seu pai o recebe com alegria, não como um empregado, mas como o filho legítimo. Mas, meus amados irmãos, o que tudo isso tem a ver comigo e o que tudo isso tem a ver com você? O que tudo isso tem a ver com nós outros? Eu faço algumas aplicações práticas. Ora, primeira aplicação prática. Se o sentimento que você tem por seus pais, ou por seu pai, ou por sua mãe, é de respeito, amor, zelo, cuidado, honra, você deve continuar tendo muito cuidado para não mudar. Sim, nós seres humanos, nós temos muita facilidade de mudar. E nem sempre a gente muda para melhor. Muitas vezes mudamos para pior. Cuidado para você não mudar a maneira amistosa, carinhosa, respeitosa, honrosa que você trata o seu pai e a sua mãe. Cuidado. Então, a lição que fica para mim, para você, que temos um cuidado, que temos um respeito, honramos o nosso pai, a nossa mãe, é para que nós não caiamos no engano de sermos conduzidos, de sermos incentivados a tornar os nossos pais os nossos inimigos, como alguns têm feito nos dias de hoje. Incentivados pela mídia, incentivados por chamados amigos, sim, a desconsiderar o contexto familiar, a desconsiderar pai e mãe, a dizer que você não deve satisfação a mais ninguém, a dizer que você não deve satisfação ao pai, à mãe, que você vive a sua vida do jeito que você bem entender. Cuidado para você não mudar a maneira correta que você trata o seu pai e a sua mãe. Segunda aplicação prática: se você tem algum ressentimento ruim, alguma mágoa, alguma raiva, algum ódio, algum desprezo por seu pai ou por sua mãe, por algum motivo, com razão ou sem razão, o melhor que você faz é liberar perdão para o seu pai ou para a sua mãe. Observação. Eu quero abrir aqui um parêntese e dar um testemunho pessoal. A maior parte da minha vida e da vida dos meus irmãos, na infância, adolescência, juventude e até agora, não muito tempo atrás, nós tínhamos um problema com um pai que era alcoólatra. Um pai que era alcoólatra. As coisas que ele dizia e fazia agravavam tanto a nossa mãe e a nós, que nos deixava com um certo desgosto. Um certo desgosto. Mas todas as vezes que nós abrimos a boca para falar alguma coisa que porventura depreciasse o nosso pai, a nossa mãe dizia: ele é seu pai. Respeita seu pai. E ela nos ensinava era orar por ele. E mesmo naquele contexto todo, havia respeito e honra por ele. O melhor pedaço de carne era dele. Ninguém tomava a refeição antes dele chegar. Ele era honrado por nossa mãe, que muitas vezes, por ele próprio, era desonrada. Mas ela nos ensinou a honrar o nosso pai. Passou mais de 30 anos orando por ele. E um dia, ele se entrega aos cuidados do Senhor Jesus. Um dia, ele deixa que o Senhor Jesus domine a sua vida. E os últimos 5, 6 anos de vida do nosso pai, o nosso lar se transformou num paraíso. Ficou um ambiente totalmente mudado, transformado. E eu tive o privilégio de batizar o meu pai nas águas. Sim, batizei meu pai nas águas. Porque tivemos alguém que nos ensinou a honrá-lo, a respeitá-lo. Fecha parênteses. Filhos honrar
pai e mãe é o único mandamento com promessa. Escute, você está magoado com o seu pai ou com a sua mãe, com razão ou sem razão? As atitudes do seu pai ou da sua mãe te feriram bastante. Você foi profundamente magoado por seu pai ou por sua mãe. A melhor coisa que você faz é liberar perdão. Somente assim você poderá viver em paz consigo mesmo. Peça a Deus humildade e coragem para liberar perdão para o seu pai ou para a sua mãe, se este é o seu caso. Peça a Deus humildade e coragem para voltar atrás, e reconhecer que você estava errado. Peça a Deus humildade e coragem para voltar atrás, reconhecer os seus erros em relação ao seu pai, à sua mãe. Eles não tiveram culpa nenhuma da sua rebeldia, da maneira como você se comportou. Você foi ingrato e rebelde. Peça a Deus humildade e coragem para pedir perdão ao seu pai e à sua mãe. Peça a Deus coragem e humildade para reconhecer que eles estavam o tempo todo certo. E é sobre isso que na nossa próxima mensagem nós vamos abordar um pouco mais. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por você que por algum motivo, com razão ou sem razão, está magoado com o seu pai e com a sua mãe. Por alguma razão, você resolveu deixá-los, abandoná-los. E agora faz anos que você convive com este rancor dentro de você. Está na hora de você se libertar disso. Eu quero pedir a Deus por você, para que tenha compaixão da sua vida. Para que, se preciso for, liberar perdão para o seu pai, para a sua mãe. E se preciso for, você reconhecer que você errou e você precisa voltar atrás. Eu quero orar. Bendito Deus e eterno Pai, Tu és bondoso, amoroso, longânimo e compassivo para conosco. Meu Deus, aqui estão filhos que por alguma razão estão magoados com os seus pais. Há alguns pais que feriram os seus filhos e por isso eles estão magoados, mas também, meu Deus, filhos que nada sofreram em relação aos seus pais. Os seus pais lhes trataram bem, fizeram de tudo para dar uma boa educação, uma boa formação, zelaram, cuidaram, mas mesmo assim esse filho, essa filha resolveu rebelar-se contra o seu pai, contra a sua mãe. Meu Deus, eu te suplico por esta pessoa, este rapaz, esta moça, este homem, esta mulher, que está com mágoa do seu pai, está com raiva do seu pai, ou está distante do seu pai, distante da sua mãe. Meu Deus, eu te suplico que o Senhor tenha piedade, fazendo com que, meu Pai, esses laços quebrados sejam, ó Pai, reconstruídos por amor do Teu nome. Que o relacionamento entre pai e filhos e pai, sejam restabelecidos por amor do Teu nome. Ó grande Deus, nós oramos que o Teu Santo Espírito envolva esta pessoa que tem ressentimentos ruins dos seus pais, de tal maneira que estes sentimentos sejam arrancados, meu Deus, destes corações. Que estes sentimentos sejam, meu Pai, tirados definitivamente, para que essa pessoa possa viver melhor, porque está muito angustiada há muito tempo sofrendo, por causa dessa mágoa e desse ressentimento
ruim em relação ao seu pai ou à sua mãe. Nós oramos sabendo que o Senhor é capaz de fazer mais do que pedimos ou imaginamos, pois nós oramos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Todas as reflexões relacionadas a recomeçar relacionamento familiar quebrados estão disponíveis aqui no nosso canal. Você pode procurar desde a introdução até a última mensagem sobre recomeçar relacionamentos quebrados na família. Que Deus abençoe e até no nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.